Filipenses 4. Eu tentei relutar contra esse texto, tentei uma palavra em Gálatas e em Lucas, mas quando é do Senhor, quando é o Senhor que faz, a palavra é dele, o querer é dele, o efetuar é dele, então a glória é para ele, amém? Vamos ler Filipenses 4, a partir do primeiro nós vamos até o verso 7, foi o que o Senhor colocou em meu coração. E diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Peço que mantenham as suas Bíblias abertas para estarmos acompanhando, né, o texto. Aqui, esse texto, essa carta de Paulo aos Filipenses, ele escreve aos Filipenses, falando, é uma carta que fala muito de alegria. Eu acho que, em comparação a todas as cartas, ou em qualquer outro livro da Bíblia, eu acho que essa é a que mais fala de alegria, de estar alegre. E Paulo escreve aos Filipenses, né, esta carta, falando para eles se alegrar no Senhor. E o que me chama a atenção, igreja, nessa situação de Paulo ao escrever essa carta, Paulo ele se encontrava preso, né? Ele estava numa prisão em Roma, um buraco em meio a rochas. E mesmo assim Paulo escreveu, né, para fortalecer os irmãos e pedir aos irmãos que não esmoreçam, que fiquem firmes no Senhor. E dessa forma eu peço ao Senhor, né, que aplique ao nosso coração nesta noite, para que nós possamos estar aprendendo com Paulo, a saber estarmos alegres, mesmo em situações difíceis. Vamos aqui acompanhar. Quando ele diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Olha que bonito Paulo diz a respeito dos irmãos. Paulo aqui ele se refere à alegria não em coisas, mas ele se refere aqui às pessoas. Ele diz, irmãos muito amados, ele trata ali as pessoas como coroa dele, né? Eu acredito que seja aquelas pessoas que se converteram através do testemunho de Paulo, né? Através de sua mudança, que é a mudança da vida de Paulo, a transformação de Paulo foi tremenda, e eu creio que essas pessoas, Paulo tem como coroa. Paulo está contente por estas pessoas, né? Então, eu fico pensando, como estão as coisas nos dias de hoje? Invertido. As pessoas estão amando coisas, se apegando às coisas e desprezando as pessoas, né? Rejeitando pessoas. E Paulo ensina aqui, dá uma lição para cada um de nós, né? Nós precisamos desapegar de coisas e passar a amar as pessoas.
E essas pessoas que nós lutamos por ela em oração diante do Senhor, nós podemos ficar contentes justamente quando vierem até o encontro com Cristo. Nós também, eu creio que Paulo se refere a essas pessoas, né? Tem como coroa. Essas pessoas que através da luta dele ali por aquelas vidas, e aquelas vidas vieram a se converter. Então, ele considera coroa, né? Suas coroas, né? Então, glorificado seja o nome do Senhor, que nós venhamos aprender a amar as pessoas, a compartilhar, a dividir, a dar as mãos, né? A apoiar. Nós precisamos dos irmãos e os irmãos precisam de nós. Então, é dessa forma que eu entendo que Paulo está alegre. Por quê? Porque ele ama as pessoas estavam ali recebendo de Paulo as instruções para permanecerem firmes no Evangelho. Aqui diz assim, no verso 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores cujos nomes estão, né, se encontram no livro da vida. Glória a Deus, né? Porque Paulo está dizendo aqui, a nossa alegria, ela consiste em permanecermos firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor, né? Confiando, aqui já foi falado de esperança, a nossa esperança está no Senhor, na promessa de Deus para as nossas vidas, né? Aqui no verso 4 é a parte que eu mais gosto, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não se alegrem por coisas, ou não esperem, não dependam de coisas desta terra. Se alegrem no Senhor, na esperança da salvação, porque o melhor de Deus está por vir. Eu já vi pessoas se referirem ao melhor de Deus apenas nessa terra. Nós não podemos nos limitar apenas a esta terra. Nós temos uma esperança que vai além. A nossa esperança é uma vida eterna, é para a eternidade. Então, muitas vezes, eu não sei se vocês já perceberam como tem pessoas que se entristecem com facilidade. Esmorecem, desanimam, chegam até a querer desistirem da caminhada. Por causa das lutas, por causa dos problemas, das dificuldades que enfrentam. Por quê? Porque elas se apregam, não estão atreladas apenas às coisas desta terra. E esperam somente nesta terra. Porque eu vejo pessoas dizer, a minha vitória vai chegar, mas é se referindo à vitória terrena. E a nossa maior vitória não é aqui. O nosso galardão não é aqui. Aqui, pelo contrário, nós teremos lutas sim, porque Jesus disse que é para nós termos ânimo, ter paz nele, porque vem as lutas, mas a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar no Senhor, crendo e esperando, almejando a eternidade, a vida eterna. Isso sim é o que tem que encher o nosso coração. A nossa vida tem que estar nessa confiança, nessa esperança. Aleluia. Aí diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Paulo está dizendo aqui, perseverem em oração, né? Apresentem ao Senhor as suas petições, crendo que Ele está perto. Crendo que Ele está ouvindo, crendo que o Senhor, como já foi dito aqui, Ele é fiel nas nossas vidas. É Ele que faz todas as coisas. Por mais difícil que esteja, Paulo nos ensina nessa carta uma coisa. Nós não dependemos de coisas, de lugares, de nada desta terra para estarmos alegres. Porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria, a nossa esperança está no Senhor. E não importa o lugar. Por isso que Paulo, mesmo dentro de um buraco preso, eu imagino que Paulo estivesse ali já até nos seus últimos dias, né, de vida.
Mas mesmo assim, Paulo era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Por quê? Porque ele não dependia das coisas terrenas. Não é o lugar que nos faz feliz. Eu conheço pessoas aí que têm dinheiro, que têm condições e vivem em profunda tristeza. Sabe, em depressão profunda. Isso só remete a quê? A nossa alegria não é coisas, não é bens materiais, não é lugares, não é mansões, nada disso. A nossa alegria é o Senhor, é estar no Senhor, é o Senhor que completa a nossa vida. Então não importa a situação, eu sei que está passando aí, estamos vivendo momentos difíceis. Eu costumo dizer, nós podemos até estar tristes, mas nós não somos tristes. Estamos passando por momentos difíceis, sim. Estamos em problemas e dificuldades, temos lutas, temos. Nós estamos muitas vezes desanimados, entristecidos, mas nós não somos. Nós não somos, por quê? Porque o Senhor nos assegura de que está conosco e a nossa esperança é o Senhor. Então descanse no Senhor, como diz aqui, né? Não estejam ansiosos de coisa alguma, porque é o Senhor que cuida. É o Senhor, como já disse aqui o pastor na sua pregação, que tem o controle de tudo, né? E diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos que encher a nossa mente, o nosso coração só das coisas que vêm do alto, aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos faz crer que Deus está no controle, aquilo que nos faz ansiar pela nossa vida eterna. Né, eu lembro lendo esse texto, eu estava lembrando daquela parábola que Jesus contou sobre o rico avarento. Aquilo é um ensino tremendo para as nossas vidas, né? Porque Jesus disse o quê? Que a nossa alegria, né, ela não consiste nos bens que nós possuímos. Aquele homem, ele estava ali contente porque tinha lucrado muito, derrubou seus celeiros para construir novos e encheu tudo e disse a ele mesmo: agora eu posso descansar, posso ficar tranquilo, porque eu tenho para muitos anos. Aí Deus bradou: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado para quem será? Nós temos que ter cuidado com isso, igreja. Nós temos visto pessoas, crentes, cristãos, muito apegados a esta terra. Muito apegado aos bens, muito apegado àquilo que possui. E está se esquecendo de acumular tesouro lá, aonde a traça, a ferrugem, o ladrão não pode tocar, não pode roubar, porque lá sim é a nossa garantia. Lá sim é onde nós devemos estar, acumulando o nosso tesouro, né? Porque enquanto estivermos aqui, estamos com problemas, mas alegres no Senhor, confiando que Deus está conosco, confiando naquela palavra que eu gosto de dizer sempre: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos, portanto, mesmo em meio à tribulação, a problemas, somos o povo alegre. Nós somos a geração que Cristo escolheu, que Cristo salvou, que Cristo resgatou. E isso é motivo de darmos glória. Aleluia, é motivo de nos alegrarmos, só de imaginar que poderíamos estar condenados ao inferno, mas Cristo nos resgatou, Cristo nos garante a salvação, e isso é motivo de, mesmo que estamos passando um momento difícil, nós dizer: glória a Deus, eu me alegro em Ti, Senhor, porque eu tenho uma morada eterna. Aleluia, então se alegre no Senhor. Confie nele, descanse nele. Ele é Deus. Ele é maior do que qualquer problema, do que qualquer tristeza. Cante um louvor, se alegra. Às vezes eu faço isso, eu estou entristecido com algo, eu vou lá, coloco uns hinos, começo a louvar e digo: glória a Deus, porque eu sou feliz, eu sou alegre. Eu estou aqui nesse momento triste, mas eu tenho a alegria, eu sou o povo, nós somos o povo mais que feliz, o povo bem-aventurado. Que quer dizer mais que feliz, eu só lembro de Maria de Lourdes, né? Mas nós somos esse povo mais que feliz.
Né? Eu vejo pessoas dizer, mas se crente fica doente e crente morre, mas se a nossa vida não é aqui? Eu costumo dizer assim, quando nós morremos é que nós vivemos. Quando nós perdemos, aí é que ganhamos. Cristo disse assim, lá no Evangelho de João, né? Que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí tem pessoas que pensam que é aqui, né? Essa vida. Não, então eu não vou morrer. Não, Cristo está se referindo à vida eterna. Essa sim é eterna, é sem fim. Você vai viver uma vida com Cristo. E essa ninguém pode tirar de mim e de você. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Porque a nossa coroa, o nosso galardão, a nossa vitória não é nesta terra. Então, mesmo que esteja em tribulação, glorifique a Deus e se alegre. Descanse e creia nesta promessa. E tenha mais e mais a convicção, essa esperança de que a nossa coroa é na eternidade. Amém? É no céu de glória com o Senhor. Tem crente que quer Jesus na sua vida, mas não quer a cruz. Não existe vida cristã sem a cruz. Porque foi o próprio Jesus que disse isso. Mas essa cruz é a garantia de trocarmos por uma coroa na eternidade. Amém? Então nós somos sim o povo alegre. Nós temos sim motivo de nos alegrarmos, mesmo em meio a uma pandemia como estamos vivendo, mesmo em meio a uma dificuldade tão grande que estamos passando. Mas nós temos motivos de sobra para cantar e dizer que o Senhor é a nossa fonte de alegria. Eu queria só que Romário soltasse ali uma aplicação que eu escrevi, o Senhor colocou no meu coração e eu queria ler com os irmãos. Aleluia, diz assim, não preencha sua vida com coisas terrenas, e sim com as do alto. Se alimente da palavra de Deus, porque quanto mais nos enchemos dele, mais completos e felizes nós seremos. Muitos moram em mansões e possuem muitas riquezas, porém são vazios e infelizes, porque nossa felicidade não consiste na abundância de bens que possuímos, mas depende totalmente da presença de Deus em nós. Nosso maior troféu é a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria.